Amarante também é devoto de São Jorge? Sou devoto de São Jorge. É mesmo, né? Não é piada, né? Salve Jorge. Salve, Jorge. Amarante, vamos começar. Você fez uma estada na Argentina, inclusive a última vez que você esteve aqui conosco, você estava lá. Quer contar um pouquinho para a gente como é que foi? Como é que foi o debate ali com os argentinos? Eu cheguei de lá ontem, praticamente, na madrugada de ontem, né? Eu fui participar, sou professor lá de alguns programas, participei de um debate, está havendo um movimento em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, né? O estado, poucas pessoas sabem, assim, tem a cidade, capital federal, e tem a província, que é o estado, né? Cuja capital é La Plata. O estado de Buenos Aires está com uma política muito importante, muito próxima à nossa aqui, nessa questão da saúde mental, antimanicomial, que chama Buenos Aires Sem Manicômios. Então, estão fechando manicômios e abrindo serviços comunitários, projetos culturais. Fizemos uma roda de samba lá em Buenos Aires, roda de samba carioca mesmo, com argentinos tocando, cantando samba, muito bem, aliás, muito bonito. O repertório da Dona Ivone Lara, né, grande compositora e enfermeira lá do Centro Psiquiátrico Pedro II, na época de Nísio da Silveira. Foi muito bonito. Então, está tendo esse movimento. Por outro lado, com tristeza, vimos a UBA, a Universidade de Buenos Aires, fechada por 3 dias, porque não está em condições de pagar a conta de luz. Aliás, a UBA, Universidade de Buenos Aires, deixa eu só trazer de pagar a luz. Amarante, o Edson Antunes está dizendo aqui, agora apagão na USP, todo mundo indo para casa, só vai voltar às 16 horas a energia. Privatiza que melhora. Desculpa, privatiza que melhora. Então, isso aí falaram muito, né? Que ia melhorar quando privatizasse a telefonia, o gás, a luz, né, tudo. Então é isso. A Argentina está vivendo um momento muito sério. E hoje vai ter a grande marcha agora no final da tarde, em Buenos Aires, em defesa da universidade pública, que teve um corte orçamentário absurdo, violento. Então, está tendo demissões, está tendo perda de recursos para manter o programa que já está em desenvolvimento. Então, vai ser muito difícil. Aí chegamos a uma situação grave lá, assim, muita falta de recursos, né? Uma mobilização, ameaça lá da Patrícia Bullrich de reprimir as manifestações, né? Porque a Argentina faz muita manifestação de rua, param mesmo a 9 de julho, param aquele centro todo. Hoje lá não é feriado, né? Então vai ser assim. Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa, mas está havendo uma convocação em todas as universidades. O problema, Amarante, eu acho que o problema da Argentina, me corrija se eu estiver enganado, porque eu não estou tão por dentro, mas parece que não tem um nome de oposição que possa aglutinar o povo trabalhador argentino, que a gente teve um governo Alberto Fernandes cheio de problemas também, mas porque eu estou dizendo isso porque é o seguinte, porque o destino do Milei só pode ser cair, quer dizer, não tem condição, né, de administrar a Argentina. Eu acho que ele está perdendo tudo que ele tem de apoio ali. Como é que você viu essa situação lá? Eu vi tanto comentários de pessoas que acompanham a política, que são lideranças políticas lá, muito claramente assim. Primeiro, essas eleições mais ou menos divididas, elas são uma certa enquete de um determinado dia, né? Pessoas que dias antes não votariam no Milei, dias depois não votariam novamente, votaram naquele momento. Foi como se fosse eles falam, uma encuesta em um dia, aconteceu aquele dia, e já está aumentando muito a rejeição, em grande parte pela inoperância. É um governo que não está apresentando projeto, né? Embora hoje parece que ele anunciou um superávit nas contas que há muitos anos não tinha. Mas ele já apresentou resultados também de melhorias de dados econômicos que depois foram contestados, que não existiam, era um fake.
Então, como agora está valendo tudo, né, você apresenta resultados, mas a grande imprensa, a televisão, né, concentra o debate no aumento assombroso de contas públicas, as tarifas de luz, de gás, de telefonia, de transporte público, está tudo aumentando em torno de 300%. Os aluguéis estão aumentando demais, a alimentação está aumentando demais. Eu, inclusive, disse na semana passada que um jornalista disse que a Argentina estava virando um país vegetariano, um país produtor, o grande alimento nacional é a carne, né? É o assado. Então, está num momento muito crítico. As pessoas não têm como comprar mais carne ali, o povo trabalhador, né, que costuma, que faz parte da tradição da dieta do argentino. Paulo Amarante, eu vou ter que perguntar para você sobre o governo Lula, sobre o Ministério da Saúde. Eu sei que você é ligado à Fiocruz, e como eu sei do seu prestígio no Brasil todo, eu suponho aqui que você conheça pessoalmente a Nízia Trindade e possa até falar sobre particularidades e tudo mais. Mas a pergunta que eu te faço é: a Nízia está muito pressionada, os dados da saúde eles estão problemáticos, questão de vacina de dengue. Ontem eu estava descrevendo o que estava acontecendo em Brasília. Quer dizer, Brasília, a mortalidade de dengue passou de 20%. É uma coisa assim, responde pelo Brasil, né? Na verdade, é 20% das mortes do Brasil. Como é que você está vendo a gestão, com todo o cuidado que deve lhe caber para falar de Nízia e tudo mais, porque o Ministério da Saúde é quase como governar o Brasil, né? É muito grande, né? É uma coisa muito complexa. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, nós sabemos que o grande orçamento, os maiores orçamentos, é o do SUS. Então, o Congresso fica de olho no poder desse orçamento e, claro, no poder político que daí decorre, né? Então, é sempre um embate muito difícil administrar uma pasta dessa tão disputada, com tanto impacto na vida cotidiana, né, da sociedade. E, certamente, isso faz da ministra um dos alvos mais, desde o início, desde que a Nízia estava para ser nomeada, já o Centrão já reivindicava a pasta, né? Uma pasta muito importante. Hoje, imagina, a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, tem um orçamento que é um dos maiores orçamentos realmente que tem no país. A questão, assim, toda essa estrutura, por exemplo, de vacinação, nós tivemos no Brasil um Sistema Nacional de Imunização dos mais importantes no mundo, mas isso foi um processo construído ao longo de anos de SUS. O SUS foi aprovado, entrou na Constituição em 88, e durante muitos anos isso foi constituído através do Programa de Saúde da Família, da Rede de Atenção Básica. Então, quando você tem um episódio como esse, uma epidemia grande, se você não tem estrutura, e houve um importante desmonte da área de saúde como um todo, dessa base, apesar da resistência do SUS, né? Aquele filme Quando Falta o Ar demonstra isso, apesar de todo o trabalho que foi feito de resistência para que o SUS continuasse existindo, vacinando, mas também foi muito depredado, né? O SUS foi muito depredado, perdeu muitos quadros, não há reposição, a reposição de funcionários das prefeituras, em geral, é de funcionários terceirizados. Eu acho que a minha grande crítica, a minha grande reivindicação, me lembro quando falávamos com o Sérgio Aroca, né, um dos idealizadores do SUS, é que o sistema de saúde tem que ter um funcionalismo de Estado. É uma carreira de Estado. Você não pode ter profissionais de saúde que trabalham em território ou em comunidade terceirizados, que eles têm um acompanhamento de produtividade que não é exatamente isso que a saúde deve fazer. Não é só a quantidade de vacina, a quantidade de receitas, etc. Você tem que ter uma estrutura permanente. A grande base do programa de saúde no Brasil é a estratégia de saúde da família.
em alguns municípios, cobre 80%, 90%. As pessoas, às vezes, de São Paulo, Rio de Janeiro, não têm essa visão, porque você tem uma rede privada grande, mas na maior parte das cidades de pequeno e médio porte, o programa Estratégia de Saúde da Família é um programa fundamental, porque ele acompanha com regularidade as situações críticas, ele monitora, né? Está acontecendo um caso de dengue aqui, outro. Então, o que o sistema de saúde privado faz, terceirizado, etc., é tratar indivíduos. O sistema de saúde pública, coletiva, ele tenta detectar por que o aumento, em que local, quais as ações necessárias em determinado contexto. Então, eu penso que é o momento de, nessa crise, de pensar como voltar a reforçar a rede pública de saúde, né? Sair dessa priorização da terceirização, voltar a convocar editais, concursos para consolidar a rede de profissionais públicos. Amarante, então deixa eu fazer uma outra questão, deixa eu desdobrar essa questão contigo aqui, que é pensar assim, quer dizer, evidentemente, né, causas para que a saúde tenha acusado problemas pelo Brasil, questão de vacinação e tudo mais, a herança que recebeu, a pandemia, né, que dividiu o mundo em dois, né, antes e depois da pandemia, evidentemente, e também a pressão dos políticos gananciosos que querem o Ministério da Saúde, e o próprio PT quer, né? A Anísia está num fogo cruzado que vem do Centrão, do Arthur Lira, e o PT também. Internamente também tem as pretensões ali de ganhar o Ministério da Saúde, porque a Anísia não pertence a partido, né? Então ela não representa os interesses diretamente de nenhum partido, dita pela cota pessoal do presidente Lula. A pergunta que eu faço é o seguinte: vou comparar com o Haddad. O Haddad também recebeu uma economia devastada, completamente, né? 300 bilhões só de farra do Bolsonaro para tentar se reeleger, de prejuízo para todos nós, para o Brasil inteiro. E a economia tem dado sinais importantes, tem melhorado, o Haddad está bem aprovado e tudo mais. E, no entanto, quer dizer, passou aí praticamente 1 ano e meio. Comparando com o que o Haddad recebeu, com o que ele realizou, não era para a saúde já estar mais organizada nesse sentido? Quer dizer, eu estou fazendo papel de advogado do diabo, evidentemente, até para ajudar a gente a encontrar algum tipo de explicação e de formas com que o Ministério pode responder a tudo isso. Uma coisa que angustia bastante, inclusive a opinião pública, que se identifica com preceitos democráticos, se é que assim a gente pode colocar, é o fato de certos planos de vacinação não chegarem a 20% hoje. Quer dizer, o estrago do negacionismo foi tão grande, né? Quer dizer, nós vamos demorar tudo isso para voltar a ter uma vacinação minimamente digna no Brasil? Não, eu concordo com você plenamente, Conde. Eu sou um pesquisador vinculado à Fiocruz, né? Mas também ao movimento social, ao movimento da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Eu quero mais. Eu não vou fazer uma argumentação poupando esse ou aquele gestor. No campo, por exemplo, da saúde mental, eu sinto muita falta de projeto, muita falta de definição. Né? O que exatamente vamos fazer? Os profissionais que estão aí na luta, os usuários, os militantes, temos um movimento, como você sabe, agora símbolo aí para a América Latina, não pode deixar de mostrar minha camiseta de hoje, né? Latinoamérica sem manicômios. Sem manicômios. Latinoamérica sem manicômios. Então, a gente quer mais, a gente quer uma definição, a gente quer um projeto. Vamos. A questão das comunidades terapêuticas que você. Exatamente. Vamos criar o que no seu lugar? Porque não é fechar local de atendimento. Você tem que substituir o modelo para uma rede de atenção psicossocial, ampla, territorial, etc. No caso da vacinação, né, nós, evidentemente, eu acho assim, a Anísia, ela demonstrou uma competência como gestora num momento muito difícil da pandemia e do governo anterior, absolutamente contrário, tentando
invadir, possuir o Ministério, a Fiocruz daquela época, e ela teve um papel de articulação, de liderança, em que ela conseguiu se manter, dialogar primeiro com Mandetta e depois lá com um especialista lá em logística, né? o Pazuello. Segundo eu até esqueci o nome dele, acho que Deus sabe, São Jorge sabe o que faz. E deixe ele quieto lá. Mas a Anísia teve um papel importante. Então, eu acho assim, o papel da imprensa, o papel dos profissionais comprometidos com a saúde pública, não com um ou outro partido, não com um ou outro interesse, né? É exatamente esse. A gente tem que reivindicar uma maior cobertura da vacinação, que rapidamente se reestruture o Sistema Nacional de Imunização, que foi atacado, que foi destruído, porque aparentemente assim, muito provavelmente, nós continuaremos a ter outras pandemias, outras situações de desastre, né, como agora os desastres climáticos, não são mais acidentais, ocorrências assim, extraordinárias, estão se tornando um problema regular na agenda que diz respeito não só à segurança pública, às estruturas das cidades, etc., mas da saúde. Você tem um desabamento, uma cidade, um alagamento, tem aumento de doenças infecto-contagiosas, né? De dengue, aumenta assustadoramente o mosquito, no calor e com água após chuva, aumenta muito, aumentam as doenças, leptospirose, aumenta. Nós temos que ter... Aliás, você falou que dengue até na Argentina, né? Muito também. Está muito importante o surto de dengue na Argentina, né? Não chega... Aqui quando eu saí daqui, estava em 400 e tantos mil casos, lá estava em torno de 100 mil. Mas hoje o Brasil passou 3 milhões. Então, e aí a gente viaja e acaba acompanhando mais o noticiário local, as questões da agenda, mas, de fato, eu acho que é o momento tanto da imprensa comprometida com a saúde, como os profissionais, os movimentos, reivindicar uma ampliação desse Sistema Nacional de Imunização, né? E, claro, de toda a outra rede que deve ser reforçada a estrutura pública. Perfeitamente. Olha, chegou uma pergunta aqui que eu acho que é perfeita para a gente seguir aqui nesse debate. O F Celular está dizendo aqui: eu desisti da carreira de saúde pública, fazer 4 anos de graduação em saúde coletiva para ser contratado por R$ 1.500 e o governo que não regulamenta a profissão. Quer dizer, essa situação, não sei, é 1.500 até hoje, quer dizer, para um iniciante? Quer dizer, eu não sei aonde, mas não é muito mais do que isso, não. Não é muito mais. O salário de profissionais de saúde da rede pública e os terceiros é muito precário. O terceirizado, que é a grande maioria das cidades estão optando não por construir serviços e contratar quadros próprios, e sim terceirizar, é pior ainda. É ainda pior por quê? Porque quem ganha é o empresário, é o intermediador, né? É aquele que contrata e paga, etc. Pede produtividade, e a produtividade é mera referência quantitativa, mas não consegue chegar a exatamente qual o impacto na saúde da população. E os profissionais da rede pública, e o SUS, demonstrou isso. Nesses 40 anos de todo um trabalho de consolidação do SUS, nós conseguimos ter profissionais de saúde nesse país que são raros em outros locais. Por quê? Porque têm um compromisso, se envolveram com as bases de um sistema de saúde público. O SUS não é só um sistema de tratamento de enfermidade, tratamento de doença. O SUS é um sistema de promoção e proteção da saúde. Quem é agente comunitário de saúde? Né? Eu me lembro que os canadenses vinham à Fiocruz estudar o nosso agente comunitário de saúde, que é uma pessoa da comunidade que atua na estratégia de saúde da família, fazendo vínculo entre a comunidade e o serviço, visita regularmente os domicílios, onde tem pessoa com hipertensão, com diabetes, problema de saúde mental, um outro problema renal, etc., e faz a ponte, marca agenda para a pessoa lá no sistema de saúde, e no dia da consulta ele está lá, o agente comunitário, esperando o morador, entendeu? Para ir para ele
apresentar o profissional que vai atender. Isso é uma coisa assim, primeiro mundo naquela ideologia que a gente fala, né? Uma coisa de ética, de responsabilidade, que não existe, né? E não existe na rede privada. Amarante, qual foi, na sua opinião, vamos lembrar um pouco aqui da história, até porque o presidente hoje estava lembrando também da história, da crise do Lehman Brothers e tudo mais. O melhor ministro da Saúde, na sua concepção? Nós tivemos o Temporão, nós tivemos o Padilha, nós tivemos o Arthur Quioro, nós tivemos o José Serra lá atrás, que tem algo para falar dessas personalidades? Eu tenho que desde o Serra, que eu conheci pessoalmente, e admirei o trabalho do Serra, ele teve compromisso. Naquele momento, né, nós tivemos um conjunto de pessoas, o SUS era uma bandeira nacional. Então, você tinha pessoas de vários... A gente brincava, falava que era o partido sanitário, porque ele não tinha um partido, não era de um ou de outro. Nós tivemos, né, o Serra, você falou, o Padilha, o Humberto Costa, tivemos o Temporão, né, o Arthur Quioro, né? Então, todos ministros que nascem a partir do movimento sanitário. Entendeu? Eram pessoas que ajudaram a construir o SUS, que tinham compromissos éticos, políticos com o SUS, conheciam o sistema. Né? O grande rompimento que nós vamos ter é no momento do impeachment da Dilma, que antes já de ocorrer o impeachment, na tentativa de negociar com o Congresso, ela oferece o Ministério da Saúde, né, sai, então, dessa tradição de ministros que são provenientes, com exceção do Serra, que era economista, né, mas são ministros que vieram do movimento sanitário e que tinham um envolvimento histórico, né, de trabalho com o SUS. Olha, eu quero até falar agora, porque assim, o pessoal, o público aqui, está interessado demais nesse tema. Muitos comentários chegando, e antes de trazer os comentários... Não, na verdade eu vou trazer os comentários, depois vou fazer um breve comentário e passar para o Paulo Amarante fechar esse debate tão importante de hoje. A Maria, olha só, deixa eu só aumentar também esse box aqui do comentário para todo mundo poder enxergar bem. Maria José Ranzini. Conde, cadê a vacina da Covid em São Paulo? Parece que está em falta, e também em outras localidades. João Medeiros, as ações sociais do governo Lula na saúde sofrem muito a prática porque os municípios são quase todos centrão. Aí não há ação em rede. Beatriz Virman, pior que professor em Minas Gerais não existe em lugar nenhum. Eu conheço a situação dos professores, do salário dos professores em Minas Gerais. De fato, é uma coisa muito crítica, né? Lúcia Bruno, nas cidades pequenas faltam funcionários e insumos para trabalharem. Maria Cristina Sacramento, o SUS precisa fazer um plano de saúde a preços reduzidos para a classe média aposentada, com responsabilidade de fazer ginástica, dieta, manter a saúde. Ontem teve uma notícia de que, anteontem, né, um plano de saúde terminou unilateralmente o contrato com uma senhora de 93 anos. Só para ter uma ideia de como eles operam. O João Medeiros está dizendo aqui, o que o entrevistado está falando sobre as ações do SUS nos municípios é só teoria, na prática só tem ação SUS para a boiada do prefeito do Centrão. Então, eles estão dizendo o seguinte, aí eu faço o comentário. Primeiro o seguinte, estão dizendo aqui para mim, falou, Conde, você criticou muito a Anísia ontem no seu programa da noite, critiquei mesmo, fiz aqui. Agora, hoje não sou eu, hoje eu quero ouvir o Paulo Amarante, né? Então, eu quero fazer o papel aqui de jornalista, que é o que eu faço sempre aqui, eventualmente coloco algumas opiniões, mas não faz sentido hoje. Eu acho que ela está passando por dificuldade. E agora me veio uma nova questão, que é o seguinte, o que foi o governo Bolsonaro na saúde, que é o ministério que tem o maior orçamento do governo, quer dizer, o estrago que deve ter sido feito na saúde, acho que nenhum ministro, e agora até fazendo uma meia-culpa, daria conta do que está acontecendo hoje na saúde brasileira. Quer dizer, fora as sabotagens, as críticas, as pressões, né, Paulo? Eu acho que com isso eu peço para você fazer um comentário de final para a gente aqui sobre essa situação toda.
É evidente, eu queria também comentar, quer dizer, evidentemente, houve um desmonte, né? Está falando do Pazuello lá, né? Uma coisa, ele foi ser ministro da Saúde. Uma das suas primeiras entrevistas, quando ele fala um manda, o outro obedece, entendendo? Ele disse que não conhecia o SUS, que ele ficou muito bem impressionado com o SUS. Olha, um general de exército vai ser ministro da Saúde, não conhecia o Sistema Único de Saúde. Então, assim, houve um desmonte, né? A gente que conhece funcionários, trabalhadores, os programas dentro do Ministério da Saúde, houve um desmonte. Desmonte esse que começou lá com a Dilma, no caso da saúde mental foi gravíssimo. Pela primeira vez, uma coordenação de saúde mental recebe como coordenador um dirigente manicomial contrário à reforma psiquiátrica, defensor do manicômio, das práticas tradicionais do manicômio. Então, isso foi, né, que teve a ocupação do Ministério com o projeto lá, com aquele momento, fora Valêncios. Mas, então, é muito difícil. Eu acredito que, por isso é importante que a gente cobre, reivindique que seja reestruturado o Ministério da Saúde e o SUS. Quando alguém comentou que o que eu falava era só teoria, não é só teoria. Eu também concordo que esse desmonte ele se expandiu, não é só em prefeituras do Centrão. A saúde foi virando moeda de troca, o teu maior orçamento está sempre o olho de olho grande, né? Os políticos que querem o dinheiro, que querem o poder. Você imagina que não é só o dinheiro, é o poder de você atender a demandas sociais de um familiar, de uma pessoa que não tenha onde internar alguém. Isso é voto certo, são currais eleitorais. Agora, de fato, não é só no Centrão, nas áreas do Centrão, que o SUS foi e está sendo desmontado. Em várias prefeituras. Você falou também de governo, de partidos progressistas, porque a saúde deixou de ser um projeto de Estado. No SUS estava lá, a saúde é um dever do Estado, né, um direito da população. Né? E isso não está ocorrendo. Por esse motivo, é importante reinvestir não só em ações, mas também na consolidação de profissionais do quadro. Então, o SUS, a pessoa que sugeriu fazer um plano de saúde para idosos, o SUS não é um plano de saúde. Sim. O SUS é um sistema nacional de saúde. Um sistema nacional. Inclusive, teve o caso, desculpa, o assunto é tão forte aqui para a gente. Aquela poeta que foi atacada por 3 cães pitbull em Saquarema, se não me engano, o Cabo Frio. A escritora, né? A escritora Murray, né? Ela ficou encantada com como ela foi tratada no SUS. Quer dizer, não tem plano, ela não foi por plano nenhum. Quer dizer, o SUS não dá plano, o SUS atende você, e bem. O SUS é o Sistema Único Nacional de Saúde. É uma invenção fundamental. Na prática, o que aconteceu não é que seja só teoria. Ele foi sendo desmontado, né? Ele foi sendo destruído para atender a interesses. Então, agora, Amarante, não daria para criar um plano de saúde popular com subsídio do governo no Brasil? Isso já foi tentado de muitos anos, a ideia desses planos, né? O próprio Obama, quando ele se entusiasmou com o SUS, ele voltou para os Estados Unidos e tentou criar um plano. Mas olha só, o SUS é muito mais do que o conjunto de planos do que um plano. O SUS é um sistema público de saúde. Porque a pessoa vai pagar um plano, ela vai ter atendimento à doença, eventualmente, fazer exame, fazer um tratamento. Né? O SUS ele implica na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, na atenção básica, nas ações estratégicas de saúde da família. Há pouco tempo, eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que teve um AVC numa cidade do interior do estado do Rio, aqui, foi internada pelo SUS, muito bem tratada, acompanhada. O SUS é um sistema público de saúde. Se você tem um acidente no Rio de Janeiro, você não vai parar numa clínica privada, que eles não vão te atender, como não quiseram dar vacina. Apesar de que a vacina, você supostamente diminuiria a doença que supostamente o plano de saúde vai pagar, mas eles não queriam investir na vacina.
Então, o Sistema Único de Saúde, quando tem um acidente, uma questão qualquer, transplante, vai para o Sistema Único de Saúde. Né? Querido Amarante, totalmente na prática, mas não é só teoria. Tem muita prática boa aí. E esse filme aí, Quando Falta o Ar, e outros tantos, né? Aí do Silvio Tendler, outros filmes, demonstram o quanto que o SUS ele penetra na sociedade brasileira. Ele é um plano, um sistema, né? E não um plano, desculpe, é um sistema público de saúde que atende a demandas da sociedade brasileira. Precisamos avançar nesse debate, Amarante, porque quem sabe fazer um programa especial, você me ajudar aqui nos convidados para falar sobre tudo isso, porque eu acho que é importante, a gente colabora com o debate nesse país, trazendo informações e tudo mais. Olha, gente, quero agradecer demais a presença de vocês. O João Amorim me mandou uma mensagem aqui, ele está acompanhando aqui o nosso papo. Ele diz o seguinte, sobre esse ponto que o Paulo está levantando. Primeiro, o relatório divulgado ontem pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, sobre as condições de saúde dos trabalhadores diante dos efeitos das mudanças climáticas, aponta a morte de 15 mil trabalhadores por doenças infecto-contagiosas, 19 mil mortos por calor extremo ao ano, só de trabalhadores. E, 2, a questão ainda a ser investigada no impacto das inúmeras honras do Nunes em São Paulo na epidemia de dengue. Sim, quer dizer, ver a responsabilidade dos prefeitos e tudo mais com essa relação também. Nós vamos ter que terminar agora, estouramos o nosso tempo já. Obrigado, João Amorim, abraço pelo carinho aqui, por continuar com a gente. E Paulo Amarante, eu chamo assim de Paulo Amorim. Paulo Amarante, obrigado mais uma vez. Hoje é feriado aí no Rio, você está de férias aí hoje, né? Obrigado. Mas estou trabalhando. Está trabalhando também. Trabalhando. Obrigado a todos, continuem com a nossa programação. Eu volto às 17 horas com o Fernando Horta. Um abraço a todos. Obrigado. Salve, Jorge. Salve, Jorge.